Amigas e amigos da UNEBEM, União Espírita Bezerra de Menezes de Mirandópolis, boa tarde! Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, nos ilumine. E antes de continuarmos, vamos agradecer, porque agradecer na vida é o que a gente faz de melhor. Então vamos agradecer aos companheiros daí, ao Maurício, que fez o convite para que estivéssemos nesta tarde aqui com todos nós. Nós estivemos aí em Mirandópolis em 2018, dia 15 de dezembro de 2018, você acredita, rapá? Né? Nós fizemos o seminário Poderes da Alma, que era o livro que eu estava lançando, né? Um seminário que eu particularmente gosto muito. Ele tem várias versões, tem versões para espírita, tem versão para não espírita, enfim, nós estamos assim, sempre buscando melhora, né? E nós estávamos preparados para chegarmos aí hoje, assim, presencialmente. Desculpem, mas infelizmente com esse distanciamento social, esse distanciamento físico que nós temos que efetivar, particularmente aqui em São Paulo e também pelo interior todo, nós estamos fazendo essa jornada virtual, né? Ontem estivemos em Birigui, anteontem estivemos em Bilac e hoje estamos em Mirandópolis e amanhã é descanso. E aí a gente volta na segunda-feira, ok? Então eu vou falar um pouquinho sobre essa frase que vocês viram no começo, olha, espiritismo, emoção, alegria, conhecimento, porque, sinceramente, é importante que nós tenhamos dentro de nós a certeza de que o espiritismo é pura emoção, é pura alegria, e é também necessário que nós consigamos colocar todo o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece dentro de nós. Para quê? Para que nós possamos ter uma vida um bocadinho melhor. É claro que não é milagre, né? Deixa eu beber água. Não é milagre, mas é interessante que nós consigamos fazer, pelo menos nessa encarnação, uma caminhada um bocadinho melhor. E é importante que nós entendamos essa proposta de emoção, de alegria, de conhecimento, porque é isso que nos fará mudar. E mudança é o tema da nossa conversa de hoje. Mudar é preciso. Ah, Manolo de Deus! Se ligou! Lembrou do Fernando Pessoa? Lembrou? Lembrou também do Camões, lembrou? Oh, beleza! Mudar é preciso, navegar é preciso, viver não é preciso. Aí a gente linka também com o Caetano Veloso. Menino de Deus, é uma maravilha tudo que é possível a gente fazer com 2 ou 3 palavrinhas, né? Então, mudar é preciso. Navegar é preciso, por quê? Porque tem os instrumentos, tem aquelas coisas todas, hoje particularmente, temos até GPS, tudo, né? Então, GPS de navio, de avião, tudo isso funciona, que é uma beleza. Então, a gente navega hoje em dia com muita precisão. Agora, viver não é preciso. Ou seja, viver é, assim, uma coisa que acontece, alguma coisa aqui, acontece outra coisa acolá. Nós não estamos assim, nitidamente sabendo como será o nosso próximo dia. Isso é com todos nós. Agora, uma coisa que eu posso dizer para todos realmente, a mudança é necessária. Aí, o preciso não é de precisão, é de necessidade. Ok, meninos e meninas, e vamos continuando, que cobra parada não engole sapo. A gente começa com quem? Com
Paulo de Tarso, segura o cara, olha lá o que é que tem com ele aí, ó. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poder discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável, perfeito. Isso está em Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Como todos nós imaginamos, ou como todos nós sabemos realmente, a cara que o cristianismo tem hoje. Só um minutinho. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Oi? Tá parando. É melhor parar de usar aí, Lica, porque... Ok, desculpem, meninos e meninas. É que a nossa internet aqui não é maravilhosa. Ela parou um pouquinho agora de novo, viu? Mas a gente vai continuando. Então, Paulo de Tarso, ele estava em Roma. Ele escreveu essa carta aos romanos dizendo, ó, não vos conformeis com este mundo. Pelo contrário, nós temos que ver o que é a vontade de Deus. Por aí nós vamos percebendo que nós temos que realmente buscar a nossa melhora. Por quê? Porque é para isso que Deus nos cria, para que nós caminhemos, para que nós continuemos levando a nossa vida até chegarmos a espírito puro. Então, o Paulo de Tarso realmente tem muita razão. E nós temos que entender que, como ele dizia, os costumes são instrumentos importantes. Por quê? Porque nós não conseguimos viver sem termos assim balizamento. Então nós vamos caminhando de acordo com o quê? Com as convenções da sociedade. Isso é muito natural, porque são coisas que nós vamos percebendo, são coisas que nós vamos montando dentro da vida social, dentro de uma comunidade, dentro de uma cidade, dentro de um país, dentro de um planeta. De repente, né? E essas convenções, esses costumes, são assim determinantes na nossa evolução. Por quê? Dependendo de onde nós estamos, nós caminhamos de uma forma e nós temos sempre que entender que existe o lado útil dessas convenções. Quando nós somos mais jovens, a gente costuma lutar contra tudo e contra todos, não é mesmo? Cara, quando nós somos assim, adolescentes, o que é isso? Não tem quem segure a gente, não é? A gente é contra tudo, rebelde sem causa, né? Mas temos que entender que o lado útil das convenções existe e que nós precisamos identificar esse lado útil. Por quê? Porque nós temos que aproveitar tudo o que essa lei de sociedade tem para nos oferecer. E nós temos que entender que as mudanças constantes e súbitas não são a norma. Se ligou? Ou seja, a natureza não dá saltos. Ah, Manolo de Deus, de onde você tirou isso? Isso a gente tira de Kardec, não tira? Por quê? Porque Kardec é muito bom. Kardec é assim da hora, rapaz. Por quê? Porque ele quando pegou aquelas manifestações espíritas lá das cadeiras, das mesas, né? Ele foi percebendo que ali tinha alguma coisa muito interessante e que com certeza mudaria a nossa forma de ver as religiões, a nossa forma de ver as coisas na nossa vida. Mas também sabe que as coisas não mudam de uma hora para outra. Por quê? Porque nós somos conservadores por natureza. Isso a gente vê de maneira
muito clara e nós entendemos que a nossa tendência é a estabilidade. Até o nosso corpo físico é preparado para essa estabilidade. Quando ele tem assim um piripaque, o próprio corpo físico busca, através de um processo chamado homeostase, o seu equilíbrio. Desculpem. Busca o seu equilíbrio. Por quê? Porque ele quer se preservar. Então aí nós vamos vendo que a resistência é um instinto natural e que só o conhecimento nos faz mudar. Deixa eu beber um pouquinho d'água. Espera aí. E a gente ajeita. Então a gente vê que a resistência às mudanças começa com o nosso próprio corpo físico. Não tem como ser diferente. Nós chegamos aqui programados para um determinado tempo reencarnatório e nós lutamos para quê? Para que esse tempo reencarnatório seja totalmente preenchido, ou seja preenchido com o maior espaço de tempo possível. Agora, a única coisa que nos faz mudar é o conhecimento. Se ligou? Por quê? Porque o conhecimento é que realmente vai nos trazer mudanças na nossa vida. Olha lá! Entender que nós somos conservadores por natureza e por isso as revoluções sociais e morais não são bem vistas. Quem viveu nos anos 1950... E eu acho que deve ter uns dois aí que estão assistindo, né? Que viveram nessa época. Vão se lembrar no finzinho dos anos 1950, vão se lembrar do Elvis Presley. Ô, louco, meu! Aquele homem era terrível. Aquele homem, a hora que começou a fazer sucesso, que ele foi para o programa do Ed Sullivan para ser entrevistado e para se apresentar lá, ele causou uma verdadeira comoção nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, como todos nós sabemos, são conservadores assim, extremamente conservadores. Então, ele foi só filmado da cintura para cima. Por quê? Porque ele se mexia tanto que o pessoal considerou uma imoralidade. Então, nós temos que entender que essas revoluções sociais e morais não são bem vistas, e quem viveu nos anos 1960, aí a gente já pega uma meia dúzia de 3 ou 4, vai se lembrar que depois do Elvis vieram os Beatles, vieram Rolling Stones, e teve um fato importantíssimo chamado Woodstock. Woodstock foi, assim, um marco. A partir de Woodstock, nada continuou do mesmo jeito. A partir de Woodstock, tudo ficou diferente. Começou o paz e amor, começaram os hippies, começou a liberação sexual, começou o avanço da mulher na sociedade, não só agora como esposa, como mãe, mas também como protagonista do seu próprio corpo, como protagonista do seu próprio emprego e principalmente estudando cada vez mais, buscando as profissões mais diversas para que pudessem mostrar a que vieram. Então, a gente vai percebendo que nós temos um medo inato do desconhecido. E esse medo inato do desconhecido, ele é usado para nos causar transtorno, para impedir que nós cresçamos. Olha o medo aí, como é que ele aparece. Olha só, olha o danado. Ai, ai, ai. Viu? Então é um medo. E esse medo que nós temos do novo, esse medo que nós temos é explorado por muita gente. Olha um que explorou isso de maneira muito boa. Se ligou?
Ô Moisés! Ó o cara, nossa! Ó a cara desse homem, como é que era brava! Olha lá! Esse que tá aí na telinha é o Charlton Heston, né? Não, agora é o Manolo. Esse que tá na telinha é o Charlton Heston, no filme Os 10 Mandamentos. Ele realmente é um ator maravilhoso, né? Ele também fez o Michelangelo no Agonia e Êxtase, um filme que eu realmente sempre indico quando tem oportunidade, que é a vida do Michelangelo, e o Michelangelo é assim um gênio da Renascença, né? Então o Moisés veio para nos oferecer a primeira revelação, só que ele ofereceu o que ele tinha naquele momento, né? E o que é que ele tinha naquele momento? Ele tinha isso aqui, ó, a lei de Talião, o olho por olho, o Deus violento, a parcialidade de Deus, menino de Deus. Ai, ai, ai. Por que, Manolo, que ele fez isso? Porque, cara, imagina uma pessoa que viveu a vida inteira no Egito, uma das civilizações mais importantes que nós tivemos e que até hoje é um grande mistério. É um mistério que, segundo as estatísticas mais otimistas, vai demorar assim mais de 10 mil anos para que nós consigamos entender o que era o Egito Antigo. Então Moisés foi criado lá, foi recolhido no rio, lembra? Foi lá para o tempo do faraó. Nossa, Moisés daqui, Moisés dali. Até que um dia ele descobriu que não era egípcio, que ele era hebreu. E que ele tinha uma tarefa. E essa tarefa era gigantesca. Vamos começar a entender que Moisés era praticamente um adolescente nessa época. Então ele foi chamado a cumprir uma tarefa impressionante. Qual tarefa? Levar os hebreus que moravam no Egito para a terra prometida. Agora, segundo nos diz o Deuteronômio, eram quase 800 mil hebreus. Agora você imagina sair de um lugar onde estava todo mundo bem ou mal, bem ajeitado, para ir para um outro lugar que ninguém sabia nem onde era, nem ele sabia. Ele ia receber sinais de Deus para dizer, olha, vai por aqui, vai por ali. Você acha que Moisés podia se dar ao luxo de ser bonzinho? Ah, Manolo, por isso que ele pega, ó, lei de Talião, o olho por olho, dente por dente. Ah, meu Deus do céu! O Gandhi, no século XX, nos disse, para você ver como isso nos acompanhou, disse, de olho por olho e dente por dente, a humanidade vai ficar cega e banguela, porque era o que tinha naquela época. Então Moisés pega o mais duro que tem lá. Para quê? Para fazer com que aquele povo caminhe até a terra prometida. Um Deus violento, virou, mexeu, Deus mandava arrebentar com tudo, mandou matar todo mundo por afogamento no dilúvio, só liberou o Noé, o que é uma prova da parcialidade de Deus. E sabe por que ele liberou Noé? Porque segundo o texto da Gênesis, Noé era temente a Deus, ou seja, Deus não queria ser amado, Deus queria ser temido. Isso é o que Moisés nos trouxe. E olha o ano que Moisés nasceu, 1200 antes de Cristo. Agora, depois de Moisés, quem é que vem? Se liga no cara. Ah, Manolo! Se ligou? Jesus. Então a primeira proposta era de Moisés, a justiça, e 1200 anos depois chega quem? Chega Jesus no ano 1, que é um erro histórico, né? Ele seria ano 1, só que foi considerado ano 0. Então Jesus no ano 1
E a conversa dele começa no ano 30, ou 35, 36, 37, dependendo do viés que a gente imponha no período histórico. Jesus veio para falar de amor. E como é que ele falou de amor, Manolo? Ele falou de amor através de parábolas. Opa! Parábolas. Por quê? Porque é a maneira mais fácil de se entender alguma coisa. Parábolas são histórias. São pequenas histórias que são contadas de pai para filho e que chegaram até Jesus. E Jesus pegou aquilo tudo para mostrar para o povo daquela época o que era que tinha que ser feito. Dentre as parábolas que Jesus contou, eu gosto de destacar duas. A parábola do bom samaritano, que nos mostra o amor a todos, independente disso ou daquilo, o amor ao próximo mais distante, né? Todo mundo sabe a parábola do bom samaritano. Veio o doutor da lei, não parou. Veio o levita, não parou. Veio o samaritano, que era a escória daquela sociedade de então, e para, e ajuda, e faz com que o auxílio chegasse àquele homem. Então, aquele homem foi ajudado por uma pessoa que não era nem bem vista naquela sociedade. E a outra parábola que eu gosto muito, e que nos dá a ideia assim do amor também, mas do amor já mais próximo, é a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo é assim para deixar todo mundo de bem com a vida. Por quê? O moleque é danado de tudo, tipo adolescente, né? Porque ele não era muito mais do que isso, ele não tinha direito a nada e mesmo assim queria, não tinha direito ainda à herança, mas ele exigiu do pai o dinheiro da propriedade. O pai nem pestanejou. Chamou o outro irmão, dividiram a propriedade, deram a parte de cada um e ele foi embora. Só que ele se deu mal. Menino de Deus, ele se deu muito mal. Ele acabou com o dinheiro, ele acabou com tudo, ele se embebedava, ele jogava noitadas jogando, mulheres à torta e à direita, aí acabou o dinheiro mesmo, não tem como durar muito. O que é que ele faz? Arrumou um emprego horrível de tratador de porcos, né? O patrão dele, de certo, devia ser mais bravo ainda que a dona Cunegundes lá da novela Eita Mundo Bom. Se ligou, o Zé dos Porcos passava mal. Imagina esse menino aí, nem nada sabia da vida, já tá lá pastando. Aí o que ele faz? Ele 180 graus e fala: eu vou voltar para casa do meu pai. Por quê? Porque o meu pai trata os empregados dele melhor do que esse daqui tá me tratando, e eu vou lá para ser empregado do meu pai. Só que ele é surpreendido pela recepção que o pai dele oferece, a recepção de filho, e ainda mais de um filho que voltava, que tinha largado tudo, que tinha abandonado tudo, mas que voltava ao lar paterno. E o que ele faz? O coloca de novo na família, oferece roupas novas, sapatos novos, alpargatas novas, não é? Banho, o sinal da família, um anel. Por quê? Porque ele precisava ser de novo resgatado daquela vida que ele havia levado. E Jesus, por essas duas parábolas e mais por tudo que ele nos falou, ele nos diz que Deus literalmente é amor, que Deus é amor, que Deus nos ama literalmente. E por nos amar é que ele nos oferece todas as encarnações possíveis. E outro que veio nos mostrar a terceira revelação é Allan Kardec, no ano de 1858 depois de Cristo. Você vê, 1200 antes de Cristo e 1858 depois de Cristo. Literalmente um marco na vida de todos nós, não é? Então, o que é que o Kardec pega? O Kardec pega o Evangelho de Jesus na sua parte moral, na parte que não tem dúvida, na parte que não tem discussão, e coloca como o nosso balizamento. E ele pega o amor que Jesus pregava e ele dá ação para o amor. Ou seja, ele traz o Espiritismo
com caridade. E olha, o Espiritismo nada mais é do que o cristianismo redivivo. Se ligou? Manolo, cristianismo redivivo, o que quer dizer isso? É tão bonito, não é? É bonito, mas se a gente não entender, ó, não adiantou nada. É o cristianismo dos tempos de Jesus colocado na nossa vida no dia de hoje. O que é que os caminheiros faziam, que não eram cristãos antes de Lucas assim os chamarem, não é? O que é que os caminheiros faziam? Ofereciam casas do caminho, onde quem tinha alguma doença ia lá para receber o auxílio, quem tinha pobreza, quem passava fome ia lá para receber o que garantisse o dia a dia dele. E mais, Jesus fala ainda, olha, de mediunidade também. Aí Kardec já pega e fala de reencarnação também. Menino de Deus, Manolo, Jesus falou de tudo isso? Claro que sim. O que eram aquelas línguas de fogo quando os apóstolos começaram a falar em línguas, no fenômeno que nós hoje conhecemos como xenoglossia. E o que disse Jesus a Nicodemos quando aquele entrou? Ele fala, Nick, é o seguinte, se não nascer de novo, não tem jeito de entrar no reino do céu, valeu? Aí o Nicodemos, que não sabia nada de nada, fala assim, nossa, Jesus, e ele era doutor da lei. Aí ele fala assim, nossa, Jesus, como é que é isso? Como é que um homem velho como eu pode entrar de novo no ventre da sua mãe? Ou seja, Nicodemos não sabia que Jesus estava falando de reencarnação. E mais importante ainda do que tudo isso, ação e reação. Ou seja, nós seremos julgados pelas nossas obras. Pelas obras é que nós seremos julgados. Não é pela fé, não é por isso, não é por aquilo, é pelas obras. E é ação e reação. Então Kardec pega tudo isso e nos coloca para quê? Para que nós possamos mudar. Porque, cara, quem está no Espiritismo, quem assiste, quem faz um curso no Espiritismo, por exemplo, não tem como voltar para trás. Não tem. Ah, Manolo, mas eu sei de gente que era espírita e que depois voltou para ser evangélica. Eu digo, eu também conheço. Mas eu te garanto, a cabeça dessa pessoa nunca mais vai ser a mesma. A mente muda. Se ligou? Então, Kardec, com a terceira revelação, nos diz realmente que nós precisamos voltar ao cristianismo redivivo, entender mediunidade, reencarnação e principalmente ação e reação. E se liga, porque com tudo isso nós realmente fizemos algumas mudanças. Olha as mudanças que nós fizemos. Abandonamos o sábado. Lembra do sabá? O pessoal falava, Jesus, como é que você vai curar hoje? Hoje é sábado, mano. Ele falava, opa, meu pai trabalha todos os dias e eu também. Ou seja, Jesus não tinha sábado. Aliás, Jesus não tinha dia nenhum. Ou seja, nós deixamos o rigorismo daquela época com Jesus. Ficamos independentes interiormente. Ou seja, conhecimentos novos que chegaram para quê? Para que nós mudássemos. E olha que coisa interessante, ainda hoje, apesar de Jesus ter vindo com tanta mudança, nós ainda hoje vemos gente preso ao Antigo Testamento, como se o Antigo Testamento fosse tudo que nós deveríamos levar em consideração. Não. É bom conhecer? Claro que é bom conhecer, mas ali nós temos a história do povo hebreu. É simples assim. Agora, Jesus não. Jesus e Paulo de Tarso, com a sua visão universalista, transformou aquilo tudo no cristianismo que nós vemos, não deturpado pela Igreja Católica ou por outras igrejas, mas nós temos a certeza de que
ao início do cristianismo, a coisa era um pouquinho diferente. E é esse cristianismo diferente que nós temos que retornar. Ou seja, vamos abandonar muita coisa. Por quê? Porque a mudança é importante. E olha, nós agimos de acordo com o quê? Com as nossas percepções. Opa, a coisa vai vindo, fulano fala, isso não pode ser assim. Mas nós entendemos que as coisas têm que mudar. Por quê? Porque a humanidade avança. A humanidade caminha, olha, o avanço da humanidade. Não tem como ser diferente. Nós não conseguimos parar de evoluir, nós não conseguimos parar de crescer, apesar de que tem muita gente que dá uma atrapalhadinha, mas nós temos que entender que nós vamos percebendo as mudanças, às vezes demoramos para aceitá-las, mas é quase que uma imposição. Principalmente por quê? Porque nós desencarnamos. E como nós desencarnamos, ao retornarmos, é claro que nós deixamos para trás muita coisa que não entendíamos e começamos a modificar a nossa vida a partir daí. Ok, meninos e meninas, e olha, as mudanças, quem é o grande incentivador das nossas mudanças? Opa, é Ele, é o nosso Pai de amor, é Deus que nos pede a mudança. Por quê, rapaz? Ele nos cria simples e ignorantes, e vocês acham que Ele vai querer que nós fiquemos desse jeito, eternidade afora? Não, Ele quer o aperfeiçoamento da humanidade. E nós temos que entender isso. Temos que entender que Deus não é um cara assim. Deus é assim. Deus é uma pessoa de mente aberta. Aliás, não é uma pessoa, né? É uma energia de mente aberta. Por quê? Eu particularmente não consigo entender como é que Deus poderia querer que nós ficássemos do jeito que nós somos hoje. Qual a intenção de Deus então em nos criar? Para quê? Deus nos cria para a mudança e nós precisamos ficar receptivos a isso. Por quê? Porque através de nossas percepções que nós vamos entendendo o porquê estamos hoje aqui. Na próxima encarnação estaremos em outro canto, porque Deus nos inspira ao progresso, gente. Não tem como ser diferente. Tudo isso que a gente vê só acontece porque Deus, nosso Pai, permite. Não tem outro jeito de ser. Se ligou? Como é que podemos ter tanta coisa hoje? Você acha que Deus está bravo por causa disso? Ai, Manolo, e a Covid? Gente, a Covid é fruto de nós mesmos. Deus não tem nada a ver com isso. Da nossa falta de segurança, da nossa falta de mudança, dos maus costumes que nós temos em relação a tanta coisa. Porque Deus simplesmente nos inspira ao progresso. E olha, Jesus nos mostrou isso. Quando? Quando ele falou, no finalzinho do capítulo 5 do Sermão da Montanha, ouvistes o que foi dito. Manolo! Isso aí é tão fundamental na vida do católico, na vida do evangélico, na vida do espírita, que dói na alma, dói no espírito saber que apesar disso tudo, nós ainda não mudamos. Nós achamos muito lindo. Ai, Jesus, só o pensamento, isso e aquilo, mas nós não mudamos. Nós achamos ótimo o Sermão da Montanha,
mas não o entendemos. Nós achamos ótimo a mudança, mas não temos coragem de mudar. E temos que entender que Jesus é muito claro. Se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e venha. Ou seja, vamos ter que deixar de lado muita coisa, porque para seguir Jesus nós temos que mudar. Ok? Nós temos que deixar os edifícios do poder. Mano, como é que era o templo de Jerusalém? Aquilo era fabuloso. Nossa Senhora, aquilo era maravilhoso. O templo de Salomão 2 vezes foi derrubado, não é? 2 vezes. Quando foram para a Babilônia escravizados e quando o Império Romano derrubou aquilo tudo no ano 70. Quer dizer, nós temos que deixar isso tudo para trás. Por quê? Porque acabou. Aliás, o Templo de Jerusalém tem uma versão 1.3, que está aqui em São Paulo, no Brás, né? É o Templo de Salomão da Igreja Universal do Reino de Deus, do Bispo Edir Macedo, ok? É grande aquilo, menino de Deus. Então nós temos que deixar isso de lado. Mas não é essa construção material. Temos que deixar de lado os edifícios do poder. Nós temos que deixar o passado para trás e entender que nós fomos criados para evoluir. Se ligou? Opa, Manolo de Deus, então me fala. Por que resistimos às mudanças? O que nos impede a renovação? Manolo de Deus. Primeiro que nós realmente somos tradicionalistas de carteirinha, né? Não tem jeito, não tem. E vê no dia a dia. A gente pega alguma coisa um pouquinho diferente, a gente já olha torto. É qualquer coisa, é roupa, é sotaque, é jeito de cabelo, é jeito de agir, é jeito de falar, é jeito de caminhar, a gente já fica de olho. Por quê? Porque nós temos coisas que nos impedem a mudança. Ai, Manolo de Deus, que coisas são essas? Eu vou mostrar agora as raízes da resistência. Não são os heróis da resistência, não. Que é um grupo vocal, é um grupo de rock, de pop rock. Não é. São as raízes da resistência. E nós vamos ver que temos muitas. Uma delas, olha, imaturidade. Manolo, como assim? Nós somos imaturos ainda. Nós não crescemos. Nós não conseguimos entender o que não compreendemos. Então, o que nós não compreendemos, a gente joga na conta daquilo que não presta. Manolo, é claro. Por que o pessoal fala tão mal do espiritismo? Muitas pessoas falam, nossa, você vai no centro espírita, isso não é coisa de Deus. Como se qualquer coisa não fosse coisa de Deus. Tudo é coisa de Deus, meu Deus. Se ligou? Então, o que a gente tem que entender é que nós temos que conhecer para aceitar, ou no mínimo, conhecer para saber por que não aceitamos. E entender que nós não podemos procurar o inimigo na vida exterior. O inimigo não está fora da gente, não está lá fora. O inimigo não está na porta para fora lá, não. O inimigo não está na casa do vizinho. O inimigo não está nisso, naquilo. O inimigo está dentro de nós. Se ligou? Nós somos a única pessoa que precisamos modificar. O nosso inimigo somos nós mesmos. Não adianta culpar terceiros, não está na vida exterior. Isso quer dizer que nós precisamos amadurecer, entender tudo isso que nos é proposto para
amadurecer. E olha, tem mais, ó, ideias pré-concebidas. Ah, Manolo, como é que é isso? Isso é quase preconceito. Por quê? Porque eu tenho uma ideia e acabou. É desse jeito. O que isso significa? Isso significa que nós temos falta de instrução geral. Sim, falta de instrução geral. Por quê? Porque a gente acha que conhecendo uma única coisa está ótimo. Não. Nós temos que ampliar o conhecimento. Já reparou que gente que quando te encontra só fala de espiritismo acaba se transformando num chato de galocha? Já reparou que uma pessoa que quando nos encontra só fala da profissão dele é um chato de galocha? Já percebeu que qualquer pessoa que fale de uma única coisa quando nós encontramos se transforma num chato de galocha? Por quê? Porque nós precisamos ampliar conhecimentos, ampliar a nossa visão. Gente, nós hoje temos todo o conhecimento da humanidade em um dedo, simplesmente. Aperta um dedo, aperta uma tecla e vai para onde quiser. E, no entanto, nós não nos damos conta disso e nós ficamos com a visão muito curta, como se todo o necessário que nós precisássemos já está aqui. Não está. Temos que entender que somos seres imortais e que caminhamos levando todo o nosso conhecimento conosco. E focamos num só ponto e esquecemos o resto, esquecendo que somos seres holísticos. Somos seres que precisam ter uma visão ampliada de tudo, buscando em tudo que nós virmos o melhor para nós todos. Ok, meninos e meninas? E outra coisa muito ruim que nos prende é o egoísmo. Ah, Manolo, egoísmo. Nós só atendemos aos nossos interesses. Esquecemos o coletivo. Então a gente está preocupado com o quê? Com o nosso umbigo, simplesmente assim. Eu procuro o meu interesse. Esqueço o coletivo. Gente, menos. Tem coisas mais importantes. E as coisas mais importantes são, literalmente, as coisas que interessam a todos de maneira geral. E tem mais, olha, falta de autoconfiança. Por quê? Porque coisas novas exigem novas habilidades. Se ligou? Percebeu? Por que eu não troco de profissão? Por que eu não troco de emprego? Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir? Vou precisar fazer isso, vou precisar fazer aquilo. Então nós temos muito medo. Por quê? Porque nós temos medo e nos recusamos a adquirir essas novas habilidades. Então nós não temos autoestima suficiente. E como nós não temos autoestima suficiente, nós acabamos condenando aquilo que nós não conseguimos fazer. Então, se vira, vai você nessa daí e vai que vai. E tem mais, olha só. Preconceito, Manolo de Deus. Preconceito. Nós temos preconceito de praticamente tudo. Por quê? Porque nós temos o nosso jeito e nós não gostamos de nada que seja diferente. É difícil de ser combatido em nós. Por quê? Porque nós sempre achamos que somos melhores do que o outro. E não é só preconceito de etnia, preconceito de cor, preconceito social, preconceito cultural. É tudo. Nós achamos algum preconceito em tudo. E olha o que nos faz viver um pouquinho melhor, é que o tempo vai nos mostrando que não adianta ser assim. Por quê? Porque o progresso não para.
Como diz o nosso querido Cazuza, o tempo não para. Ou como diz a torcida do Corinthians em dias de jogos, quando tinha aquele alvoroço todo, não para, não para, não para, não para, não para não, se ligou? Então, vamos entender que nós temos que combater o preconceito dentro de nós. E para concluirmos, queridos amigos, tá aí de novo a figura de Deus, nós temos que entender algumas coisinhas. Se liga! Deus nos oferece mudança e renovação. Que estação nós estamos mesmo? Qual é a estação que a gente está agora? Inverno? Opa! Para que tem o inverno? Nascem os frutos, né? E dá um descanso para o quê? Para as atividades que as plantas têm, que as árvores têm. Para quê? Mudança, renovação, porque isso é importante. A cada estação nova nós vemos coisas novas. Do inverno nós vamos para a primavera. Meu Deus! Aí a gente vê aquilo tudo desabrochando numa coisa maravilhosa. A gente olha e fala, nossa, que coisa linda, que coisas novas. Não é o que a gente faz? Renova. Aí passa a primavera, o esplendor do verão, não é isso? Ah, Manolo de Deus, é bem isso mesmo. O esplendor do verão, o verão é esplendoroso. Vai todo mundo para academia, se tiver liberado. Se não, fica em casa, tonto. Percebeu? Todo mundo pra academia, por quê? Porque nós temos que malhar, ficar com o corpo sarado, pegar bronze, ficar bonitão, por quê? Porque é verão. Aí depois do verão, vem o quê? Outono, mais uma ascensão de renovação, mais uma possibilidade para quê? Para que possamos nos recolher, para que possamos pensar, para que possamos entender que só a mudança e a renovação nos libertará da ignorância do passado que nós tivemos. Ah, Manolo, é isso que nós precisamos entender. Nós somos frutos do passado que vivemos, normal, mas o que não nos serve mais, nós temos que obrigatoriamente largar. Nós temos que deixar para trás o homem velho que nos disse Jesus e caminharmos para o homem novo. Por que homem velho? Porque tínhamos muita coisa ruim naquele tempo ainda. Tínhamos muita ignorância, ou seja, falta de conhecimento. E o conhecimento é a única coisa que nos levará para o futuro. Opa! Quem esperava chegar no ano de 2020 com tanta tecnologia que nós temos hoje? Eu só lembro de duas pessoas, William Hanna e Joe Barbera. Manolo, quem são esses filósofos? Esses são futuristas. Eles são os criadores de uma série chamada Os Jetsons. Oh, larilarai! Lembrou dos Jetsons? Opa! Os Jetsons maravilhosos. Tudo que a gente precisa tá lá. Já temos quase tudo. Repararam? Ai, Manolo, que ano que eles viviam? 2019? Eu digo, não. Isso que andou passando pela internet foi fake. O ano que os Jetsons vivem hoje ainda pela série, é 2062. Eles foram criados em 1962, isso está num filminho que tem no YouTube, e foi projetado
um período de futuro de 100 anos, 2062, onde, com o exercício da criatividade maravilhosa desses gênios, Joe Hanna e William Barbara, eles conseguiram mostrar um futuro possível, e já possível praticamente hoje. Nós ainda temos 42 anos pela frente. Com certeza chegaremos muito próximo. Por quê? Porque todo conhecimento é para o futuro. O nosso futuro. Manolo, mas e se eu não quiser aprender? Cara, se você não quiser aprender, você vai perder uma grande chance. Por quê? Porque junto com o conhecimento intelectual, quando nós sintetizamos esse conhecimento intelectual, ele nos facilita a ação, a ascensão espiritual. Ah, Manolo, não me fala, já falei, lindo. Quantas asas de crescimento nós temos mesmo? Me diga, me diga, me diga. 2. A primeira delas, o intelecto. Por quê? Porque é mais fácil. E a segunda, o sentimento, o amor. Por quê? É o nosso exercício diário. Nós ainda não conseguimos exercitar o amor que nós exercitaremos no futuro, que nós viveremos no futuro, mas temos que começar já. Por quê? Para garantir a nossa ascensão espiritual. Então, tudo que nós conseguirmos colocar na nossa mente de conhecimento intelectual tem que ser colocado. Ai, Manolo, mas eu não sei nem mexer com a internet. Eu digo, aprenda. Não precisa virar expert, como eu gosto de dizer. Não precisa virar expert. Mas tem que saber um pouquinho. Por quê? Porque o lado de lá está diferente. Está diferente. Imagina como é que está vindo essa garotada para cá agora. Tem bebezinho de 1 ano e meio que descobre a senha da mãe e acessa a Peppa Pig, acessa a galinha pintadinha no celular. Se ligou? Pensa o quê? Que do lado de lá está lá aquele povo esperando a gente assim, ai, que bom que você chegou, venha para cá. Tá nada, Tom, tá tudo ligeira lá. Por quê? Porque tudo muda. E muda primeiro lá e depois vem para cá. Então nós temos que entender que todo esse conhecimento é para que nós possamos aprender. Claro que nós não conseguiremos aprender tudo, mas temos que chegar do lado de lá sabendo alguma coisa para que não sejamos surpreendidos e ficar lá feito mosca morta, né? Já pensou? Você chega lá e fica lá sem saber o que fazer, que botão apertar? Ah, claro que vai ter gente para nos ajudar, né? Mas se a gente puder facilitar, facilita. Não precisa virar expert, como eu já falei, mas nós precisamos entender que temos que mudar e temos que também ascender espiritualmente, temos que crescer espiritualmente. Por quê? Porque senão a gente vai chegar lá do lado de lá e eles vão falar assim, nossa, você tá igual que quando saiu daqui, o que você fez? O que nós vamos falar? Ai, não fiz nada. Por quê? Continuou tratando mal as pessoas, continuou ignorando muitas vezes as pessoas, conseguiu achando que todo mundo é menos que você. Vamos mudar agora, vamos deixar as pessoas serem o que elas são, não nos importemos com isso. Por quê? Porque nós temos que nos importar conosco. Isso sim é o que nós temos que fazer, porque é importante demais que nós entendamos que somos a única pessoa no universo que conseguimos mudar. Então, vamos mudar. A quem? A nós. De vez em quando dá uma baqueada, não se preocupe porque passa. Tudo passa na vida. Se não passar nessa, vai passar na outra. Fica tranquilo. Não tem por que ficar preocupado. Ah, mas é isso e aquilo. Não se preocupe. Deixa rolar. Deixa rolar. Mas dia menos dia, todo mundo vai entender que, afinal de contas, você não é tão ruim. Não é que você é bonzinho, mas você não é tão ruim quanto pintam. Mas também precisa fazer propaganda, né? Ok? Então,
deixa rolar. Ok, meninos e meninas? Beleza pura? Então vamos lá, porque agora é hora do quê? Olha! Agora aqui vai aparecer o quê? Aquela primeira tela de novo. Quer ver? Ó ela aí. Vai aparecer a bibliografia agora, ó. A bibliografia é muito simples, olha. Livro dos Espíritos, basicão. Evangelho segundo o Espiritismo, basicão. O Céu e o Inferno, basicão. E tem um que é do Francisco do Espírito Santo Neto e do Batuíra, que chama Conviver e Melhorar. Esse Francisco do Espírito Santo Neto psicografa um outro espírito chamado Hamed, do qual eu gosto muito. E o Batuíra, que nos deu subsídios para fazermos esta palestra, ele também é um espírito intensamente bom. Ele consegue fazer coisas maravilhosas e nos ofereceu muito do que nós falamos por aqui hoje, ok? Agora, aqui sim vai aparecer o quê? Mudar é preciso, que é o nome da conversa que nós tivemos hoje, e depois dela aparece o quê? Um slide com o quê? Com os livros que eu escrevo. Menino de Deus, eu sou escritor, acredite se quiser. Manolo, onde eu compro teus livros? É fácil. www.manoloquezada.com.br. Está lá na internet, manoloquezada.com.br. Tá lá. Cada livro destes custa R$30. Aqui tem Conta Mais Vou, são pequenas histórias baseadas em fatos reais, muito interessante, muito mesmo. Evoluir é simples, nós é que complicamos, que nos dá um up. Para quê? Para vivermos melhor hoje. Tem aqui Família, Somos Todos Espíritos, que nos dá assim uma dimensão muito legal da família, mostrando que família é isso, um monte de espíritos juntos, para quê? Para se acertar. Este aqui, Ser ou Ter, Eis a Questão, é um livro que nos mostra que podemos viver bem com dinheiro ou sem dinheiro, dependendo da nossa programação reencarnatória, e que o que importa não é o que o dinheiro faz com a gente, mas o que nós fazemos com o dinheiro. E aqui o Poderes da Alma, que é trata do nosso interior, das nossas potencialidades, e que nos mostra que tudo que nós precisamos está aqui dentro já. E este outro aqui, que é o meu lançamento, é o Caminhos da Felicidade. Caminhos da Felicidade é o Sermão da Montanha, explicado direitinho. Muito do que eu falei aqui, eu tirei desse livro que eu escrevi e que é lançamento, que eu acho particularmente muito interessante. Para quem tem Clube do Livro, os livros são bem razoáveis o preço, cada um deles custa R$30, e pode pedir que nós enviamos para qualquer lugar do Brasil sem frete, com frete grátis. Ok, meninos e meninas? Lá no site do Manolo também tem abas de DVDs, também pode escolher que a gente manda tudo junto. Ok, meninos e meninas? Beleza? E agora nós vamos então nos encaminhando para o final. Aqui vai aparecer o Zap do Manolo, o Facebook do Manolo, o YouTube do Manolo e a propaganda do programa Se Liga Manolo, que é do Manolo. Toda sexta-feira, 10 da manhã, pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior. Ok, meninos e meninas? A todos que estiveram conosco nesta tarde, muito obrigado. Ao Unebem, ao Maurício, aos amigos de Mirandópolis, muito obrigado de coração. Fui!